Olá! Hoje a gente vai mergulhar num encontro que deu o que falar recentemente, né? Entre os líderes do Brasil e da Rússia. E olha, fazia 15 anos que um presidente brasileiro não ia a Moscou. Então, já começa por aí, né? Chama atenção. 15 anos é realmente um hiato considerável. Pois é. E a gente tem aqui uns trechos da conversa oficial deles. A ideia é tentar entender, assim, o que está por trás dessa reaproximação, sabe? O que eles quiseram sinalizar ali. Desvendar um pouco as entrelinhas, né? Exato. E essa questão dos 15 anos, a visita anterior, lá em 2010, foi por causa da comemoração do fim da Segunda Guerra, e parece que essa história voltou agora, né? Voltou, sim. É interessante ver como essa memória foi usada nos trechos que a gente viu. Ah, Eles mencionaram de propósito a participação do Brasil lá na Segunda Guerra, né? Lembraram da FEB na Itália, da segurança no Atlântico Sul, como se fosse um elo antigo, sabe? Uma base de colaboração que deu certo lá atrás. Interessante essa jogada de buscar um ponto em comum histórico. E agora, para o presente, o que mais se falou foi em fortalecer a tal parceria estratégica. Sim, essa expressão foi bastante usada. E parece que o pano de fundo para isso que eles colocaram na conversa foi a ideia de um mundo conturbado. Como é que isso apareceu? Olha, essa percepção de instabilidade global foi tipo um argumento central ali. Pelo que está nos trechos, essa turbulência foi ligada a críticas assim a ações unilaterais. Deram até o exemplo da taxação comercial que foi atribuída aos Estados Unidos, né? Assim, E aí veio a leitura de que aquele otimismo do pós-guerra, com multilateralismo, livre comércio, que isso estaria meio enfraquecido, sabe? E esse cenário, então, justificaria a necessidade de buscar outros eixos de reforçar parcerias como essa com a Rússia. entendi. Então essa crítica ao cenário global serviu de, digamos, impulso para justificar essa busca por uma parceria mais forte com a Rússia. Qual foi a conexão feita ali? A conexão parece ser que, nesse mundo mais fragmentado, assim, menos previsível, você fortalecer laços com quem você considera estratégico te dá mais autonomia, mais peso, né? A parceria estratégica não seria só sobre vender ou comprar coisas. Seria um alinhamento político mais amplo, né? Em fóruns internacionais, em temas importantes. Eles até mencionaram o apoio mútuo na ONU, nos BRICS, no G20. Isso reforça essa ideia. Faz sentido. E falando em vender e comprar, como ficou o comércio nessa conversa? Os números são relevantes. Os dados que eles citaram falam de um fluxo de mais ou menos 12 bilhões e meio de dólares. Reconheceram, segundo os relatos, que a balança está pesando contra o Brasil agora. É um ponto importante, esse déficit. Sim, mas pelo visto ambos disseram que tem muito espaço para crescer, né? Um potencial grande aí. Exato. E o interessante é que, apesar do déficit, o tom foi mais de otimismo, sabe? Pelo menos nos trechos que vazaram. Foco no potencial de expansão geral. E além do comércio, a lista de áreas que eles querem cooperar é enorme, né? A política, comércio, cultura, ciência e tecnologia, defesa, até espaço, educação e energia com destaque. Sim, a lista é bem ampla. E isso meio que bate com a composição da delegação brasileira que foi mencionada, né? Verdade, tinha muita gente importante. Tinha presidente do Congresso, ministros de Minas e Energia, de Ciência e Tecnologia, um assessor direto de política externa, que já foi ministro, o diretor-geral da Polícia Federal, e ainda embaixadores e até um grande nome da exportação de carne. É uma turma de peso. Essa composição diz muito, né? Por exemplo, o ministro de Minas e Energia, o chefe da PF. O que isso sugere na prática, além do discurso da parceria? Quais seriam as prioridades reais ali? Olha, se a gente cruza a delegação com as áreas listadas, né? Energia, defesa. A presença desses nomes sinaliza que não é só discurso. Energia e segurança e defesa parecem ser pilares bem concretos dessa aproximação. Sugere que tem conversas específicas, de alto nível, rolando nessas áreas. Claro que o empresário reforça o lado comercial, mas os nomes do governo indicam um engajamento mais profundo, que vai além da economia pura. Entendido. Então, para a gente amarrar aqui, o que essa conversa toda sinaliza, olhando só para o que foi divulgado? Bom, parece um movimento bem pensado, sabe? Do Brasil e da Rússia, para de fato reaquecer e aprofundar os laços. Eles se colocam ali na conversa como países importantes do tal Sul Global. Talvez se referindo a nações que buscam mais espaço fora dos blocos tradicionais, né? E vem nessa parceria uma forma de navegar nesse cenário internacional
que eles mesmos descrevem como incerto. Certo. É um esforço claro para se aproximar em várias frentes, baseado numa leitura parecida do mundo. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pensando só no que eles discutiram ali. Com essa ênfase toda na parceria estratégica, com essa lista de interesses, especialmente energia, tecnologia, defesa, e esse pano de fundo do mundo conturbado. Quais podem ser as consequências dessa dinâmica mais para frente? Não só para eles dois, mas para as relações internacionais como um todo. É algo para a gente ficar de olho, né?